Ok, agora o destaque final do professor Marco Antônio Villa. Vamos lá, vamos à luta. A questão acho que se coloca hoje, mais uma vez, é o susto que todos nós tomamos com as constantes derrotas do governo na sua relação com o Congresso Nacional, em especial, no caso em tela, com a Câmara dos Deputados, né? A derrota de ontem foi uma derrota cachapante, 453-6, 453-6, né? Em que a Câmara, claramente desafiando o Palácio do Planalto, aprovou um limite de gastos do governo, quer dizer, na prática limita os gastos. Se já tinha muito pouco para gastar, 137 bi, agora vai ter apenas 45. Essa emenda tramitava desde a época que o Eduardo Cunha era presidente da Câmara dos Deputados, 2015, era um meio de tentar engessar o governo Dilma tal, e foi desenterrada sem estar na pauta. Isso é inacreditável, não estava na pauta, portanto contou com a liderança do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, que desenterrou dos arquivos da Câmara dos Deputados e a colocou em votação imediatamente. Claro que daí esse conluio foi feito com algumas lideranças da Câmara dos Deputados e teve 2 votações no mesmo dia, com quórum de aprovação 453. O quórum para uma emenda constitucional que precisa de 3/5 é 308, que é difícil obter. Nessa votação, obteve 453 votos. Portanto, um quórum quase 50 votos acima do quórum constitucional. Ou seja, num dia só, rapidamente. É um negócio assim inacreditável. Agora vai para o Senado. Não sei se o procedimento do Senado será tão rápido, provavelmente não, acho, do que o que ocorreu na Câmara dos Deputados. E é o meio do parlamento sobrepor ao executivo. Salvo engano, nós vemos um regime presidencialista, não parlamentarista. O parlamentarismo foi derrotado 2 vezes no Brasil. Sob a égide da Constituição de 1946, no plebiscito de 6 de janeiro de 1963. Foi uma derrota acachapante. O Brasil voltou ao regime presidencialista. Por quê? Porque em início de setembro de 61, na crise da renúncia de Jânio Quadros, o parlamento votou a mudança do regime de presidencialismo para parlamentarismo para permitir a posse de João Goulart na presidência. E existia um primeiro-ministro, que seria o chefe de governo, e o presidente, chefe de Estado, né? E foi nomeado depois primeiro-ministro o Tancredo Neves, que não tinha sequer, mas a lei permitia, não tinha sequer o mandato de deputado. Ele não era nem deputado, nem senador, não tinha mandato parlamentar, porque ele tinha sido derrotado em 1960 para o governo de Minas Gerais, vencido por Magalhães Pinto e tal. E em 6 de janeiro foi antecipado o plebiscito, que não seria em janeiro. 6 de janeiro de 63 houve o plebiscito e a participação popular disse não ao parlamentarismo. 30 anos depois, em 1993, a 21 de abril, era para ser 7 de setembro, mas alteraram para 21 de abril, foi realizado um novo plebiscito, aí sob a égide da Constituição de 1988, para decidir se o regime seria parlamentarista ou presidencialista. E por uma maioria acachapante, decidiu-se novamente pelo presidencialismo. Portanto, teve uma nova derrota do parlamentarismo. O que ocorreu ontem é como se nós vivêssemos quase que num regime parlamentarista, né? Por sinal, a ideia do parlamentarismo retornou no último final de semana. Sempre quando há uma crise no presidencialismo, alguém volta a falar em parlamentarismo. Mas para voltarmos ao nosso tema, o que acabou acontecendo? Você engessou de tal forma, se você tinha muito pouco, que era 137 bilhões de reais, e agora vai ter 45 para os seus gastos, como é possível? Isso não dá, é uma questão, na matemática não há ideologia, né? Como é que se resolve essa questão? E o que representa? De um lado, uma vingança do presidente da Câmara dos Deputados em relação ao presidente da República, né? Que inclusive postou aí o Twitter, algo que eu falo todo dia, tem de tirar o Twitter do presidente, que não é ele que tuita, é falsidade ideológica, é o Carlos Bolsonaro que eu faço, né? Em nome do presidente, que é gravíssimo, né? Que brincou com a prisão do Moreira Franco, dizendo, olha, o Rodrigo Maia está tão exaltado, tal, por causa de uma questão familiar. Que isso? Olha que coisa pequena. Que importa isso para a presidência da República num momento tão grave que o país vive? Percebam que falta responsabilidade, falta altura, saber em que cargo você está. Você não é um candidato à presidência da República, você é o presidente da República Federativa do Brasil. E aquilo, claro, e alguns outros altercações que ocorreram nos últimos dias, desde o final da semana passada, né, gerou essa aprovação. Vamos ver o que vai acontecer no Senado. Não sei, volto a insistir, se o trâmite vai ser tão rápido ou
poderá inclusive ter uma votação negativa do Senado e a história passa a ser outra. Mas é uma demonstração clara e que não há mínima articulação no política do governo. Hoje o governo é uma bagunça e com reflexos certamente tenebrosos no campo econômico e tal. É necessário ter uma articulação, mas nós estamos falando nisso há semanas, né? E o que vai acontecer? Ao invés do governo rearticular, o presidente da República vai para onde no dia 31 de março, no domingo? Israel. Vai fazer o quê? Fazer o quê em Israel? Que importância tem essa visita hoje, nessa conjuntura tão difícil que o país vive? Perceba, se você perde uma votação dessa, como perdeu ontem, né? E com a divisão do partido, um líder do governo dizendo uma coisa na Câmara, o líder no governo no Congresso dizendo outra, dos dois são do mesmo partido político, perceba a confusão. O que pode acontecer com a tramitação da reforma da Previdência? Na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, já está um caos. Já está um caos. Vide que Paulo Guedes, ministro da Economia, acabou não comparecendo. Ele vai comparecer quarta que vem. O presidente da comissão, um rapaz de primeiro mandato, diz assim: eu não aceito pressão, dizendo publicamente, em plena reunião da comissão, isso é absurdo. Quem diz que não aceita pressão é porque aceita a pressão. É o oposto. É o oposto. Sequer tem relator. Ele diz, pode ser que até quarta-feira, quando vem o ministro, não tenha relator. Qual o problema? Claro que é problema. Não é possível a proposta estar lá e não ter relator. Em suma, não tem andamento nenhum. É um verdadeiro absurdo, né? Então, é necessário, a impressão que dá que é um desejo que o Brasil caminhe para o caos. Sabe, que é uma coisa meio ali no fundo, né? Do que o sujeito pensa, do que alguém que está no governo, acho que quer o caos, né? Parece aquela história da teoria das ruínas que o Hitler gostava. É uma longa discussão no campo da arquitetura, não vou externá-la aqui, nem há tempo para tal, que era a teoria das ruínas, dos monumentos, das lembranças da história e tal. Eu acho que tem uma teoria das ruínas no campo político agora aqui no Brasil. E quem planta o caos, colhe o caos. E o caos significa sair da presidência da República. Não pensa que quem planta o caos fica na presidência. Quem planta o caos sai da presidência. Nós estamos vivendo um momento difícil. É necessário responsabilidade. Daí que eu chamo os setores sérios da economia brasileira, da política brasileira, para dar um choque de responsabilidade na presidência da República. O que aconteceu ontem é uma demonstração clara que o governo não só não tem maioria parlamentar, não tem articulação política, está colocando em risco aquilo que é vital para o quadriênio presidencial, a reforma da Previdência, mas mais importante do que a sobrevivência política e o ganho político que isso possa ter para o governo, é a questão do Brasil. O Brasil é que a questão chave, a reforma da Previdência não é de um governo, é de interesse de todos os brasileiros. E o governo não está entendendo isso.